aí por comentários de internet, assim, e não me interessei, e os comentários que eu escutei de pessoas como o Vitor e alguns outros, assim, que eu respeito muito, esvaziaram bastante do meu interesse em ir conhecer esse camarada, e lógico, acho que, veja, foi muito bacana você levantar esse ponto aí. A gente tem as seguintes tarefas intelectuais nas nossas vidas corridas, né? Então vamos lá. Todo mundo aqui sabe quem foi o Darcy Ribeiro. Todo mundo sabe quem foi o Gilberto Freire. Não sei se todo mundo sabe quem foi o Anísio Teixeira. Todo mundo sabe, eu não sei se todo mundo sabe, mas enfim, também seria interessante que soubesse quem foi o Celso Furtado, assim como o Roberto Simons, né? Uma boa referência é pesquisar que nos anos 50, por exemplo, houve um grande debate econômico, né, formador, né, das visões para o Brasil, naquele período em que a gente crescia muito, porque havia iniciativa pública que carreava a iniciativa privada pelo desenvolvimento material e social e cultural, né, do Brasil. Foi o debate entre Roberto Simons e Eugênio Goudin. Eugênio Goudin defendia o Brasil primário, defendia que a gente tinha essa mesma galera que está até hoje. Tem que focar nas vantagens comparativas. O Brasil é muita terra agricultável, muito sol, muito vento, muita chuva, então tem que ser um país agrícola. Esse era o Eugênio Goudin. E o Roberto Simons bancando a visão varguista, a visão que nós aqui até agora estamos tentando levar adiante. Então, assim, existe, para não falar, quer dizer, de todo o que representa, né, a leitura da entrada do Brasil na cultura do século XX através do rádio, através da música, através do cinema. Então, o que é a formação do cinema brasileiro com Humberto Mauro no governo Vargas, o que é o estabelecimento do samba como música nacional no governo Vargas, ao mesmo tempo com a criação de uma orfeônica, de uma sinfônica nacional e nacionalista no governo Vargas, através de Villa-Lobos, mas não apenas. O que é o estabelecimento de umas gerações de literatura brasileira, né, que já obviamente vinham desde antes, mas que ali no contexto do governo Vargas se coesionam, né, naquilo que vem a se tornar uma pedagogia literária brasileira. Então, assim, adiante de tudo isso, eu pergunto, não tanto aos duquinistas, que são pouquíssimos, né, eu acho que uma efemeridade total, isso certamente passará, né, daqui a pouco tempo ninguém nem mais vai falar disso no Brasil, mas eu perguntaria mais aos marxistas brasileiros. Esses sim, eu acho que tem que ter uma resposta apropriada. Diante de tanta, mas assim, sinceramente, tanta produção intelectual nacional, José de Castro, você começa a pensar, cara, fica até uma coisa assim, entendeu? Puta que pariu, sabe? Assim, porra. Diante de tamanha produção intelectual nacional, toda ela feita a partir da realidade vivida nacionalmente, da produção estética, da produção textual, da produção poética, da produção artística visual, isso é um dos países mais ricos do mundo. Vocês têm noção de que vocês pertencem a uma das sociedades mais ricas do mundo? Em termos de produção intelectual, estética, cultural, visual, e que só não é mais rico em termos materiais por causa das sabotagens do conflito político interno? Tem noção disso? Porque isso é o país de vocês. Aí eu perguntaria, na verdade, aos marxistas brasileiros, por que importam tanto conceito? Né? Por que essa preocupação? E eu me lembro, eu participei de muitas reuniões, eu fui do PDT lá em 1992, né? Eu fui para o Fora Collor com 15 anos e entrei no PDT nas manifestações do Fora Collor, em 1992. Dali para diante, minha vida virou um céu e um inferno ao mesmo tempo. Porque um céu, porque, claro, quer dizer, foram experiências magníficas, conhecer o Brizola, imagina que legal. Né? Então eu tenho isso muito caro, né, na minha biografia, na minha memória. Só que, né, ao mesmo tempo eu entrei para esse mundo, né, estranho da política adolescente. E jovem na política é uma coisa muito complicada, porque
você não sabe como se direcionar. Então, assim, vem todo tipo de influência e você começa a ter que filtrar coisas, e é tudo muito difícil, é tudo um monte de gente mais velha falando coisas que você não entende. É um lugar complicado, né? Mas também forja muito, você é forçado a dar respostas ali e isso vai te formando. Porra, a quantidade de discussões completamente sem pé nem cabeça que os marxistas brasileiros tentam forçar na realidade brasileira é um negócio impressionante. Mas é absurdo. E isso já são décadas e décadas e décadas e mais décadas e tome décadas. E não basta você chegar e dizer, porra, mas o Prestes falava que não tem... O Prestes dizia que o trabalhador brasileiro é esse. Não dá para você querer substituir o trabalhador brasileiro por um outro tipo de trabalhador, idealizar isso para poder sonhar com a revolução. Então, mas não adianta. Geração após geração, os marxistas brasileiros, assim como os marxistas de várias outras realidades de formações socioeconômicas completamente distintas, tentam fazer uma alquimia, né, intelectual para adaptar o marxismo ao caso brasileiro, porque o marxismo precisa ser universal, ele tem que ser adaptável a todos os lugares do mundo, a todas as realidades. E aí eu digo, bom, se eu vivesse, se eu fosse natural, né, de um país que não tivesse o Darcy Ribeiro, que não tivesse o Gilberto Freire, que não tivesse o Enéas Teixeira, que não tivesse o Inácio Rangel, que não tivesse o Celso Furtado, que não tivesse o Roberto Silas, que não tivesse... E aí vou citar os outros também, se não tivesse o Eugênio Gudão, o Roberto Campos para encher o nosso saco, né, ser o nosso, né, o nosso contraponto ali, e tantos outros também que foram dignos contrapontos, né?